começar? Oi, aqui é a Lari. E aqui é o Nil. E nós estamos aqui para fazer mais um react de uns vídeos separados pela nossa produção. Pelo visto, a nossa produção gosta de polêmica. Estamos aqui para ver o ranking, qual religião tem mais chance de ser a real. Do canal Polêmico. Gesliano. Não se esqueça de se inscrever no canal dele e curtir também, né, para poder dar aquela força, aquele apoio, né, assim como a gente está fazendo. E bora para ver esse vídeo na íntegra e comentar. Vamos parando e comentando e escrevendo, né, a nossa opinião, né? E que nós achamos? Mas que não vale muita coisa, né? Somos polêmicos também. Tá repreendido. Bora lá. Geral acha que a própria religião é a certa, mas eu vou analisar racionalmente as maiores do Brasil e ver qual delas sobrevivem à ciência, história e lógica. Acredite, o final não é tão feliz não, eu descobri que apenas 2 delas realmente fazem sentido. E tem uma religião secreta aqui nessa lista que fica entre as melhores, mas que é ignorada por muitos, mesmo sendo tão boa que, pra você ter ideia, tá acima da minha própria religião. Eu realmente li, estudei e conversei com amigos que vivem e acreditam nessas religiões. Sei lá. Tudo aqui tem base e os próprios praticantes da religião acreditam nisso. Começando pela Umbanda, muitos julgam ela por ser uma religião recente de 1908. E tem base, até porque quanto mais recente, menos chance de ser real e mais de ser inventada. Mas esquecem que ela provavelmente é uma das religiões mais inteligentes aqui do Brasil. Ela alcança várias pessoas, inclusive de outras religiões, pois não desconsidera ninguém. Tem vários cristãos que eu conheço que vão pra Umbanda porque ela não diz que o cristianismo é falso, apenas oferece um ponto de vista diferente sobre ele. Mas o que parece ser bom pode ser um problema e eu vou explicar isso aí já. O ponto que faz a Umbanda ser mais racional que várias outras religiões por aí é que ela se alinha perfeitamente com a lógica de um Deus criador. Eles acreditam apenas em um Deus único, o que já sai na frente de várias outras religiões que têm vários deuses e é uma confusão absurda. Se encaixando com a ciência, né? Se a gente for seguir a teoria do Big Bang, diz que o universo não existiu desde sempre, o que é normal em algumas outras religiões que acreditam que o universo é eterno. A Umbanda não acredita nisso, ela acredita que teve um início, se alinhando com a teoria do Big Bang e ainda mais específico, ela afirma que Deus criou primeiro a natureza, tipo a água, a pedra, a grama, e depois surgiu o ser humano e os animais. Assim também, podendo fazer uma linha aí com a teoria da evolução. Outro ponto que torna a Umbanda ainda mais racional é que o Deus dela apenas criou o mundo e deixou ele nas mãos de, tipo, espíritos da água, da terra e do fogo. O que, por incrível que pareça, responde muitas perguntas comuns do tipo, por que existe o mal no mundo? Jesus, por exemplo, é um Deus que promete mudar isso. Ele quer acabar com o mal, mas parece mais difícil de acreditar, já que tem muito mal no mundo. Parece ser mais racional em um Deus que simplesmente não promete nada e apenas deixa o mundo se desenrolar sozinho, que é esse, o Deus da Umbanda. Mas é aí que começam a surgir os problemas. As visões de como a Umbanda surgiu são muito diferentes. É tudo pelo boca a boca, já que não existe um único livro que explique a origem e também todo o fundamento da religião. Tem livros, mas esses livros que apoiam ela são ignorados dependendo do lugar que você for. Misturam muitas culturas. Eles falam de Jesus, falam de coisas de espiritismo que surgiu na França, e aí falam do Brasil, que é uma diversidade do caramba. É uma religião que acolhe todo mundo, o que é muito belo, mas ao mesmo tempo não tem um consenso entre os próprios seguidores. É uma religião que surge a partir de uma visão que um homem tem, o que não pode ser comprovado, ninguém filmou lá, fé mesmo, sabe? Não que isso seja ruim, é muito bonito e acolhedor, mas o foco é uma religião racional, então eu coloco no ranking que faz sentido. Mas se você achou essa aqui ruim em questão de racionalidade, espera a próxima, já que pode te impressionar tanto positivamente como negativamente. O hinduísmo tá no top 3 global das maiores religiões. Maluco é pro player no assunto de Deus, meu parceiro, até porque é conhecido como a religião mais antiga do mundo. Mas não se engane, por mais que isso seja maneiro, né, panela velha nem sempre faz comida boa. É fácil de provar isso, tenta voltar com sua ex pra você ver se é a religião mais antiga, isso diminui muito as chances dela ter sido inventada, já que se você é o primeiro a falar de uma coisa, você não tá entrando na onda de falar de Deus, você tá criando a teoria de que existe. Agora que se até hoje existem hindus, isso significa que a religião durou bastante tempo, não foi como a felicidade de um CLT. Assim como a Umbanda, o hinduísmo também se adequa às teorias do Big Bang, de que o universo teve um início e dizem que foi criado por um tal de Brahman. Mas esse Brahman, como único Deus, não é aceito por todos os hindus. Que adianta ser a religião mais antiga, que começou em 1500 a.C., se nem mesmo os próprios participantes sabem direito quem que é o Deus dele. Tem tantas opiniões e diferenças entre os hindus que uns acreditam que só tem um Deus, outros que tem centenas. É mais confuso que a mina que você tá dando ideia agora. Os hindus não têm uma Bíblia, por exemplo, que define a crença da religião. Foi tudo no boca a boca. E, sem dúvida, esse ponto é pior até do que a Umbanda, já que muda muito mesmo entre cada um dos participantes. A Umbanda, por mais que também fale nesses mesmos pontos, pelo menos eles acreditam em um único Deus que tem mais ou menos as mesmas ideias. O hinduísmo não, por mais que se destaque em relação à Umbanda por ser um pouco mais inteligente na questão de como funciona a religião em si, o foco não é fé, sim racionalidade. Então eu colocaria o hinduísmo aqui no ranking como faz sentido, mas atrás da Umbanda. Mas se você tá interessado... Não, mas isso daí não... É interessante que os dois têm a mesma vibe. Mas Só que um é mais novo é, e o o outro outro é mais mais velho. antigo. Mas o...
Nem os próprios que seguem É, concordam. porque, né? É muito antigo, né? Tem muita gente ali, Muita coisa, cada um muita tem história. a sua opinião, Muita e história. aí vai. Vamos É, continuar assim. Famosíssima aqui no Brasil, se sai melhor do que Será? todas as outras antes, mas que ainda Será? tem problemas graves. Vamos ver. Espiritismo, meu parceiro. Essa é uma religião que finalmente começa a se destacar entre a maioria, já que tem a proposta de ser a primeira religião científica. É uma das religiões mais simpáticas do Brasil, já que não diz simplesmente que Deus existe e já era, tá ligado? O Espiritismo testa e investiga as coisas sobrenaturais. Ele não se vende como acredita aí, parceiro. Ele tem uma base ainda mais forte do que a maioria, já que se diz como cristão e tem Jesus como figura central. E não é porque é cristão que é bom não, tá? Ele realmente só se torna mais forte porque Jesus é uma figura histórica, alguém real que existiu, que pode ser lá investigado, o que influencia se podemos confiar ou não nessa religião. Os espíritas se apoiam na Bíblia dos cristãos para dizer que desde aquela época já existiam espíritos que entravam nas pessoas, como em Atos 16:16. Mas o foco aqui não é provar se a Bíblia é verdadeira ou se distorceram ela. O fato é que isso torna a religião um pouco mais confiável historicamente. Fora que o espiritismo tem vários livros que basicamente formam a ideia central da religião. Isso torna ela muito mais confiável e tira ainda mais a possibilidade de ser simplesmente distorcida no boca a boca e apagar completamente a ideia principal. Mas já que um dos focos aqui é ciência, ele que Se tem vários livros, né? Se tem várias bases, tem livros, história escrita, né? A pessoa pode ter ir lá e pesquisar e saber se é verdade ou não. Agora, como É só o pesquisar. hinduísmo e o Banda, né? Que é tudo de boca a boca, cada um tem sua visão, Não aí tem. fica complicado. Não Aí tem fica algo complicado, né? De você concreto. querer saber se é verdade ou não. A pessoa fica perdida. Várias visões, né? é um método diferente de quase todas as outras religiões, até mesmo do próprio cristianismo, que é a religião mais famosa do mundo. Os espíritas tratam a religião como ciência, o que é muito legal, já que os ateus e a ciência muitas vezes tentam tomar o lugar da religião. E os espíritas vêm aqui oferecendo a junção do que parecia impossível. Mas é uma ideia bem falha, na real. A ciência é comprovada com base em experimentos, revisões de pessoas realmente estudadas, com diploma e tal, hipóteses testáveis, tipo 1 mais 1 é igual a 2 quase sempre, né? Só quase. Mas a ciência do espiritismo não tem isso. Realmente é mais inteligente, mas só vale pra quem acredita na religião, é mais como um teste mesmo. Eles basicamente anotam o que os espíritos falam lá e fazem, e aí eles tentam encontrar um padrão. Só que não tem como provar que um espírito realmente entrou em uma pessoa cientificamente. Não é ciência. Muitos usam desse argumento para dizer que ele é a única religião verdadeira só porque ele fala de um jeito diferente. Enquanto outras religiões dizem que eventos sobrenaturais são realmente milagres, é um fato que realmente parece mais inteligente do que as outras religiões. Mas não é ciência. É considerado como uma pseudociência, que é basicamente uma ideia que não pode ser provada e aceita quem quer. Tirando também que o espiritismo, como as outras religiões, não explicam direito por que o mundo é mau, ou o que realmente acontece depois da vida. Então acho que, na minha opinião, que eu colocaria ele como convincente. Mas o problema é esse, a próxima religião da lista com certeza não sofre dos mesmos problemas, mas cria novos. Islamismo. Essa é uma das religiões mais antigas aqui dessa lista, o que novamente dá muita confiança. Provavelmente ela é mais subestimada. Ela tem pontos muito bons. Não à toa que é a religião que mais cresceu no mundo até hoje, superando o cristianismo, a maior religião do mundo. Por mais que isso não prove nada, como que algo falso pode influenciar tantas pessoas até hoje e tá em um crescimento absurdo? Será que realmente não tem algo de real aí? O Islã sai melhor até que o próprio hinduísmo, que não tem muito consenso entre a galera. Eles não acreditam na mesma coisa, mas a galera que segue o Islã acredita, cara, na mesma coisa. É realmente sagrada a parada. A galera tem um livro chamado Alcorão, no qual eles seguem à risca o bagulho. Eles também acreditam em um único Deus, o que ajuda ainda mais quando se trata de confiar em alguma religião, já que o politeísmo, acreditar em vários deuses, imagina que tem vários deuses com todos os poderes do mundo e do nada um decide que o outro não tem mais que existir. Como pode se o outro é imortal, tá ligado? Esse é só um argumento rápido pra provar que vários deuses literalmente não podem existir. O que eu tem vários deuses. Cada um tem um poder sobrenatural. Eles são deuses, né? Não podem ser mortos. Mas daí, de repente, o outro deus não gosta e matou ele, acabou, não existe mais. Esse é o problema, né? De adorar vários deuses. Aquele que é mais adorado não vai ficar com o outro que é menos adorado, vai ficar com ciúmes do outro. Vai querer se matar. Aí esse é o problema. Esse é o problema. Rapaziada, o negócio é seguir um Deus só. Tem que falar que o Islã é uma das únicas religiões que tem um livro tão incrível como o Alcorão. Esse livro sobreviveu sem quase nenhuma alteração por mais de 1400 anos. Isso é mais tempo do que você aí, um viciado, tem jogado na Steam. Alguns dizem que o Alcorão foi preservado até mesmo melhor do que a Bíblia, afirmando que tem menos alterações. Isso realmente cria uma dúvida. Se um livro ficou intacto por 14 séculos, será que não tem algo a mais aí? Só que como diria um amigo meu, que viu o preço das flores na festa de casamento,
Nem tudo são flores. Diferente do cristianismo, por exemplo, que tem várias testemunhas independentes, aqui tudo depende da palavra de Maomé. A religião é inteira baseada em um anjo que desceu do céu pra falar com ele, e aí você tem que acreditar que o anjo realmente estava lá e que Maomé é realmente o líder escolhido por Deus, só que não teve ninguém vendo o anjo a não ser o próprio Maomé. Tipo, os primeiros integrantes do Islã foram literalmente a família do fundador. Fora que se você realmente for estudar as crenças do Islã, vai perceber que nenhuma delas responde muito bem as perguntas principais que uma religião deveria saber responder, como qual é a origem do mal, somos livres ou Deus controla tudo, Deus ele realmente se importa com a gente. Então eu colocaria o Islã aqui como convincente, mas na frente do espiritismo. O Islã, assim como quase todas as religiões, não tem uma resposta agradável pra isso, mas isso não importa e nem é necessário se a próxima religião que eu falar estiver correta. O ateísmo é a religião que eu falar estiver correta. O ateísmo, e eu sei que não é uma religião, mas eu não posso deixar de fora. Se isso aqui for real, cara, nada do que eu falei até agora importa. Então, será que realmente é racional ser ateu? O ateu, de primeira vista, realmente é até agora o mais racional de todos, já que ele tem uma visão onde não depende de um Deus ou milagre. Ele confia apenas em si mesmo e nos outros para explicar a vida e já é. Não precisa basear o sentido da vida em histórias sobrenaturais, ele apenas aceita a ciência e enxerga o mundo como ele é, sem precisar de mais nada. Parando pra pensar, chega até mesmo a ser mais gente boa do que as pessoas que acreditam em Deus ou em algo sobrenatural. Porque todas as religiões que eu comentei até agora te dão benefícios quando você é alguém bom, que pode fazer as pessoas fazerem o bem por interesse. Já o ateu bondoso, ele faz o bem só porque sim, ele não espera nada de volta. Na real, o ateísmo é aqui da lista a crença mais arriscada de todas. Mas na verdade isso aí é uma pessoa boa. Não, isso aí é a premissa de qualquer ser humano, né, cara? Ser humano. Não tem nada a ver com religião. A pessoa ser boa por ser boa, não esperar nada. Agora, assim como tem ateus que são bons e não esperam nada de outras pessoas, são ateus que são oportunistas. Que vão lá e, né? Assim como cristãos, umbanda, espíritas. Isso é natural de pessoa, do ser humano. Isso é do ser humano. Tanto, né, que se fosse assim, se fosse por interesse. Normal, Ser bom por interesse, o mundo seria muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Porque não faz sentido, né? Não faz sentido. Uma que também não é uma religião. Eu já apontou ali, já. Então, esse aqui a gente nega. Esse aqui a gente não aceita no grupo das religiões. Mas escutamos. É a que mais precisa de fé, até porque parece que é uma crença perfeita, mas tem uma carinha bonitinha só. É que nem a minha ex. O ateu, ele precisa ter a certeza absoluta de que Deus não existe. Do contrário, ele seria um agnóstico, alguém que não tem certeza se Deus existe ou não. E esse é o problema. O ateísmo, ele baseia a vida inteira no conhecimento de si mesmo, do próprio ser humano, que chega até a ser um pouco egocêntrico. É como se tudo no mundo e no universo pudesse ser explicado por mim, né? Por você, pela sua própria mente. Como se não existissem vários pontos onde a racionalidade do ateu, como de qualquer pessoa do mundo, não alcança. Até mesmo a própria racionalidade não alcança a racionalidade. Eu sei que é uma doideira, mas pensa aí, por que 1 mais 1 é igual a 2? Não existe nenhum motivo pro universo seguir as leis da física, por exemplo. Por que o universo segue a lei da gravidade? Por que a gravidade não faz o contrário do que ela faz? Até mesmo Thomas Nagel, o ateu, disse algo como: a ciência não explica por que o universo é inteligente. O foco aqui não é provar que Deus existe, mas apenas oferecer o ponto de que negar totalmente a existência de Deus é algo meio doido, de certa forma, já que a própria ciência, os próprios ateus acreditam que esse mundo foge da inteligência deles. Se eu falo que Deus não existe, então precisaria de todo o conhecimento do universo e realmente ter ido no topo do mundo e conhecer tudo que existe pra falar, pô, realmente não tem nenhum criador. Ninguém aqui tem. Se até os maiores cientistas e universidades do mundo surgiram por buscar Deus, ser ateu parece um ato de fé ainda maior do que só acreditar ou pelo menos de duvidar da existência de Deus. Então ele obviamente vai aqui no ranking vire ateu. Não tem motivo pra acreditar no ateísmo, a não ser que você queira acreditar. Só que se você quer ainda mais motivos pra não ser ateu, se prepara porque a penúltima religião da lista é fortíssima contra ele. Tem fé pra acreditar que Deus não existe. Olha lá. Cristianismo, a religião mais esperada. Literalmente a mais famosa do mundo e por isso as pessoas acham que já sabem de tudo. Mas será que sabem mesmo? Ela é simplesmente uma das religiões mais antigas do mundo. Literalmente dividimos o tempo com o nome de Jesus antes. JC fazendo divisão na E história. depois de Christ. Realmente teve importância, mas não significa que é a verdade absoluta. Mesmo assim, é a religião que explica melhor as dúvidas do mundo. De onde surgiu o bem e o mal. O cristianismo, ele se joga nesse B.O. Ele basicamente diz que o mundo é horrível mesmo e os seres humanos são maus de verdade. Ele fez o que nenhuma outra religião foi capaz. É de se pensar que uma religião criada por humanos vai se adequar aos humanos. Mas o cristianismo vai na contramão dessa linha. Enquanto todas as outras religiões que eu citei, você encontra a salvação ou encontra Deus por meio de si mesmo, você vai lá e busca Deus. No cristianismo você não é ninguém. Deus se entrega
por você em carne e osso. E o fato de Deus ter literalmente se encarnado é talvez a maior força histórica, científica e racional do cristianismo. Se eu te falar que um homem nasceu justamente nas circunstâncias perfeitas, no único período de paz depois de anos de guerra, no período onde justamente todos falavam uma língua quase universal pra época, no período onde literalmente criaram as estradas para facilitar a troca de informação entre os lugares. Esse homem aí foi Jesus, nasceu na época perfeita, onde tinha tudo pro evangelho dele ser espalhado com perfeição. A existência dele é literalmente aceita por geral que é formada em história. Quase todos os historiadores afirmam que Jesus realmente existiu. E se a gente falar que não existiu, então Sócrates, Pitágoras, Alexandre o Grande caem por terra, pois eles tinham bem menos evidências históricas que Jesus. Que o cristianismo acredita como bom ou ruim é quase aceito pelo mundo inteiro, sendo quase completamente influenciado pela Bíblia. Só que ainda tem falhas. Como que a única religião verdadeira poderia ter tantas discordâncias? Católicos, protestantes, calvinistas, arminianos, a Bíblia aparentemente tem várias contradições, dizendo às vezes que Deus mudou de ideia. Como que pode um Deus que sabe de tudo mudar de ideia? Cristãos que deveriam ser o exemplo da fé, literalmente indo contra o que está escrito na Bíblia. Como que um Deus bom permitiria tanto mal, inclusive do seu próprio povo, fazendo ele? Realmente tem muitos problemas, mas é por isso que tem uma outra religião que pode ser melhor ou pior, dependendo do seu ponto de vista, que eu ainda vou falar aqui. Mas antes de falar, eu preciso responder esses contra-argumentos do cristianismo. As pessoas realmente têm discordâncias sobre a Bíblia. Isso é comum em qualquer outra religião. O que importa é que ainda temos o cerne principal, de que Jesus foi Deus e pagou pelo preço dos nossos pecados. As contradições da Bíblia são apenas problemas de interpretação, o que um estudo aprofundado, na esmagadora maioria das vezes, resolve. Cristãos agindo com maldade estão apenas sendo livres e seguindo o que a Bíblia mesmo diz que eles são, pessoas ruins. O cristianismo é de fato a religião que mais se adequa à lógica. Explica porque a racionalidade existe, o bem e o mal, é a que mais se adequa à ciência. A maioria dos cientistas mais famosos, como Isaac Newton, George Lemaitre, Francis Collins, mais um monte eram cristãos. As maiores universidades também nasceram por conta do cristianismo. A Bíblia se adequa ao Big Bang, a teoria da evolução, nos quais eu já fiz até 2 vídeos mostrando isso, o link tá aqui no card. Na história, como eu já falei, sem dúvidas é que mais tem testemunhas reais, livros que não foram alterados, mas ainda tem um problema, já que tem, entre aspas, uma religião que é uma das melhores, ao meu ver. Inclusive, eu já segui ela. O agnosticismo. A crença de que não dá pra saber se Deus existe ou não. Essa quando se trata de racionalidade. Será que realmente se sai na frente do cristianismo e de todas essas outras que eu falei? Eu já te mostrei aqui que o cristianismo é provavelmente a religião mais racional que existe. Mas será que não acreditar e nem desacreditar de Deus realmente é a melhor resposta? A primeira vez que sim. O agnóstico não comete o erro do ateísmo, de afirmar que Deus não existe e ponto, né? Sem uma prova. Também não se compromete em nenhuma religião. O agnóstico ele tá num lugar seguro. Ele reconhece que existem perguntas gigantes que nenhuma religião explica perfeitamente, nem o ateísmo. E aqui ele espera... Tipo assim, eu não ganho do perco, né? Nem você, nem eu. Tá bom. Isso é a pessoa que tá acomodada. Na verdade, tipo, isso é o ser humano, cara. O ser humano é terrível, cara. O ser humano, ele vê o problema e ele prefere se apartar, se abster. Se não vai ter ganho, ele não se envolve. Ele pode perder, ele pode perder, pode ganhar. Então ele prefere ficar... Na verdade, em questão de mais inteligente, né, da religião que tem chance, ali na verdade no texto do vídeo, né, a religião que tem mais chance de ser real, real. Mas em questão tem mais de chance ser de inteligente, ser, tipo, tem mais chance de ser real porque tá optando pros dois. Não, então, a questão de ser inteligente, o agnóstico tá inteligente, tipo, ele nem lá nem cá. Tipo Ele assim, escolheu ficar observando. ele, na verdade, ele tá passivo. Tá passivo. Vou observar. Então, mas em questão de religião, a religião que tem mais probabilidade de ser real, ele já disse ali, né, cara? Ficar na dúvida, o que não precisa ser ruim, até porque é melhor ficar na dúvida do que só seguir uma doutrina por emoção. Isso realmente faz o agnosticismo parecer surpreendentemente forte no ranking, até acima do cristianismo, se você olhar apenas pela lente da razão pura. Já que o Deus cristão, assim como todos os outros, deixa dúvidas mesmo, né? Será que ele realmente é bom? Por que ele permite o sofrimento eterno? É aí que começa o problema do agnosticismo. Ele é racional, mas é incompleto. Se você realmente é racional, você busca um avanço. E às vezes a gente precisa arriscar, sair da zona de conforto para aprender algo novo. Na época da escola era assustador ir pro ensino médio, mas lá mudava tudo e o conhecimento era muito maior. É uma visão lógica e realmente boa, só que não te leva pra lugar nenhum. Ela deixa você parado no meio da estrada. E às vezes não fazer nada é pior do que se arriscar. E tem mais, o agnosticismo diz que não dá pra saber se Deus existe, mas se você seguir essa lógica até o fim, você vai cair no mesmo BO dos ateus. Se não existe uma verdade absoluta, não existe o bem, não existe o mal, não existe nem mesmo a lógica. Então, a própria lógica do agnóstico iria de base. O agnóstico diz que não dá pra ter certeza de nada, mas se não dá pra ter certeza de nada, dá pra ter certeza de que eu não posso ter certeza de nada. É como se eu dissesse, a verdade não existe, mas a frase é verdadeira. O agnóstico ainda vive como se
se existisse bem e o mal, justiça, Não sua faz visão não tem sentido. base Isso não faz nenhuma. sentido. Você não tem Deus que dá uma base pra tudo que a Acabou gente no acredita, então por que Tem viver assim? argumento. Realmente, o agnosticismo é racional, mas durante um certo tempo, porque uma hora ou outra, ao meu ver, você vai acabar precisando Vamos de se Deus pra movimentar, responder as precisa suas de- dúvidas, e aí já é. Mas eu acho que não seria Continuar justo acreditando em colocar o algo, né? cristianismo como acima do agnosticismo, porque apesar de tudo, eu ainda cultivo a dúvida. Por isso aqui eu coloco o agnosticismo no topo, junto com o cristianismo, mas na frente É. dele. Porque eu sei que muitos ainda têm dificuldade de acreditar em Deus, e a Sim. dúvida é muito importante, mas eu acho que ainda mais importante é entender que a dúvida anda junto com Deus. Então pode ser considerado um empate. O cristianismo oferece respostas completas e coerentes, o agnosticismo oferece Isso aí. dúvidas honestas e coerentes. Se Sim. você quer entender esse argumento do porquê Deus É, porque ele se tiver precisa dúvidas, existir para que também vai exista o correr bem e o atrás, mal, assista. Então é isso aí, rapaziada. Vocês viram o vídeo com a gente. A gente tem a nossa opinião. Vocês têm a opinião de vocês. Comenta aí. o que Comenta aí vocês embaixo aí, né? Deixa sua opinião, né? Se ele tá certo, se tá errado, de qual religião que você é, qual o pensamento que você tem. E é isso.